Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem atual e que está assim completamente enraizado já na nossa cultura. Esse assunto, ele surgiu nos Estados Unidos, mas como sempre se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, e agora nós já podemos encontrá-lo até mesmo dentro das igrejas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o oquismo. Esse vídeo ele vai ser dividido em algumas partes. Então eu primeiro quero falar o que o oquismo não é, para que a gente possa definir bem aqui como enxergar ele na nossa cultura. Vou falar o que ele é, como ele se manifesta, como nós conseguimos identificar ele na cultura, como nós conseguimos identificar ele dentro da igreja e como nós conseguimos combater ele biblicamente, não apenas na nossa mente, mas também no nosso dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica aqui nesse vídeo, já curte esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e entregar para mais pessoas. E também, se você gosta de temas relacionados à filosofia, teologia e cultura, já se inscreve no canal, porque aqui o meu objetivo é explicar a cultura, trazendo sempre uma perspectiva bíblica a partir da teologia reformada. O meu nome é Kézia Ferretti e você está no meu canal. Então vamos lá. Antes da gente criticar qualquer coisa ou tentar explicar o que o oquismo é, eu gostaria de falar para vocês o que ele não é. Porque nós podemos cair em alguns erros muito perigosos e acabar levando pessoas para o lado de lá mesmo sem querer. Então eu vou trazer aqui 5 características que nós podemos ter que não é características de ser woke, do wokeismo. O primeiro é desejar que haja harmonia entre pessoas de sexo e cor de pele diferentes. Não é wokeismo. Então, se você deseja que haja harmonia, que haja paz, que as pessoas se amem e se respeitem, se tratem bem, independente do seu sexo biológico, independente da sua cor de pele, então você não é o woke. Segundo, reconhecer que existiram erros, falhas e problemas relacionados à raça durante a história e até mesmo dentro da igreja também não é ser woke. Terceiro, adotar uma criança de outra etnia, ter um casamento, por exemplo, eu sou branca, me casar com negro, ou se eu fosse negra, me casar com branco, ou com indígena, e assim por diante. Lamentar mortes injustas que aconteceram durante a história por causa de problemas raciais. Nada disso também significa ser woke. Quarto, saber que Jesus era um homem judeu do Oriente Médio e que ele não era um loiro de olhos azuis e cabelos esvoaçantes, também não é ser woke. E quinto, orar para que a igreja seja diversa e acolha pessoas de várias etnias diferentes, também não é ser woke. E por que eu tô começando por aqui? Porque se a gente pegar toda preocupação com a justiça ou qualquer gesto de amor ao próximo de wokeismo, a gente perde a credibilidade e ainda empurra pessoas de boa vontade para o lado errado. A Bíblia, ela nos convida à justiça, ela nos chama a ser justo. Como nós podemos ler em Miqueias 6:8, que é um texto tão conhecido, o que Deus requer de nós é que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a verdade e que nós andemos humildemente com o nosso Deus. A questão não é nós desejarmos justiça, é o que a palavra justiça hoje significa na nossa sociedade. E eu já fiz aqui um vídeo sobre como um determinado grupo político e ideológico está sequestrando as palavras. Eu vou deixar na descrição para você assistir depois, se você tiver interesse de entender o que é o sequestro linguístico. Então, o problema não é nós buscarmos justiça, mas é quem está definindo o que é justiça. E agora nós vamos para a parte onde eu explico para vocês o que o wokeismo então é. Lógico, gente, que esse vídeo aqui de poucos minutos não vai conseguir esmiuçar sobre esse assunto. É apenas uma introdução para que vocês comecem a compreender a dimensão disso tudo na nossa sociedade e comecem a identificar no dia a dia, em discursos políticos,
e ideológicos e assim por diante, o que é wokismo e o que não é, tá bom? Para que vocês criem uma anteninha de alerta aí na cabeça de vocês. Então, o wokismo, ele vem de um verbo em inglês chamado wake, que significa acordar. A ideia é que a pessoa woke, ela está desperta, ela foi despertada, agora ela vive acordada e consegue enxergar as dinâmicas de poder e desigualdade que estão escondidas na nossa sociedade. Essas dinâmicas de poder e de desigualdade inicialmente estavam muito ligadas à raça, principalmente à raça negra, mas hoje ela já se estendeu e chegou em gênero, sexualidade, classe e, claro, isso vai se estendendo e vai se tornando cada vez mais amplo. Quando nós falamos, do wokismo em termos mais intelectuais, ele está diretamente ligado à teoria crítica da raça, mais conhecida pela sigla TCR. Em um outro vídeo eu já expliquei aqui um pouquinho também o que é a teoria crítica da raça, da onde ela veio, e eu vou deixar aqui na descrição também, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essa teoria. Porque a TCR, ela vai ensinar que basicamente toda vida social é estruturada pela dinâmica de poder racial. Segundo essa teoria, a raça ela não tem uma determinação biológica. Ela, na verdade, é uma construção social. Mesmo que ela seja considerada, na teoria crítica da raça, uma construção social, ainda assim, a raça é utilizada para explicar praticamente todo tipo de desigualdade que existe. Como, por exemplo, desigualdade social, desigualdade financeira, desigualdade na área da saúde, desigualdade na área da educação, desigualdade na área da segurança, de moradia e assim por diante. Tudo é lido, tudo é enxergado, interpretado pela ótica da opressão racial. E isso muitas vezes acontece de forma sistêmica e invisível, o que a teoria vai chamar de racismo estrutural. Você já ouviu esse termo, racismo estrutural? Comenta aqui pra mim. Conforme eu for falando aqui, alguns termos vão aparecer e eu creio que já se tornaram bem familiares para grande parte da sociedade brasileira, principalmente quem acompanha jornal e assim por diante. E daí, onde que nasceu toda essa teoria? Da onde vem essa ideia de estrutura de poder, de opressão racial e assim por diante? Na verdade, ela com certeza não nasceu da Bíblia. Ela é um braço, vamos se dizer assim, uma maneira de interpretar a teoria de Marx, de Karl Marx, da onde saiu o comunismo. Porque Marx, ele enxergava a história, ele enxergava a humanidade como uma eterna luta entre oprimidos e opressores. E daí quem controla os meios de produção, que na linguagem deles seriam os burgueses, contra quem não controla, que no caso seria o proletariado. E daí o que aconteceu? A escola de Frankfurt, com pensadores como Adorno, Horkheimer, eles pegaram essa lógica marxista e aplicou não só a economia, mas a cultura, as instituições, a razão humana como um todo. E daí a teoria crítica da raça, então, que nasceu formalmente lá na década de 80, ela na verdade é apenas um marxismo aplicado a uma visão racial. E depois ela foi expandida então à interseccionalidade de gênero, a orientação sexual, a classe social, a religião e tudo mais. Basicamente, isso faz o quê? Que homem sempre vai oprimir a mulher. Que mais? Branco sempre vai oprimir o negro. O heterossexual sempre vai oprimir os de orientação sexual não normativos, digamos assim. A religião majoritária sempre vai oprimir as religiões minoritárias e assim por diante.
vira então uma eterna briga entre opressor e oprimidos. Então, o que é majoritário oprime o que é minoritário. E então a sociedade fica completamente dividida por identidades, grupos identitários, né? E daí, no pensamento woke, você já não é mais julgado pelo seu caráter, não é mais julgado pelo aquilo que você faz de bom ou por aquilo que você faz de ruim, mas pelo grupo identitário do qual você faz parte. Dependendo do grupo em que você nasceu, você vai ser eternamente definido ou por opressor ou por oprimido. E daí é o que a gente vê: o negro sempre vai ser oprimido, o branco sempre vai ser o opressor. O branco tem uma dívida eterna com o negro. O branco precisa pedir perdão por ser branco, porque existe a chamada supremacia branca, aonde diz que tudo foi construído para o branco, para que o branco se mantenha-se no poder, oprimindo o negro, e o negro é sempre a vítima. A gente pode enxergar essa pequena parte aqui com uma visão bíblica. A Bíblia, ela não esconde que existe realmente estruturas falhas, que existe realmente questões que foram construídas baseadas em pecados, mas a Bíblia não crê que o problema realmente é que exista um grupo majoritário que sempre vai ser opressor e outro grupo que sempre vai ser oprimido. Ele enxerga o problema da humanidade de outra ótica, porque nós lemos que todos pecaram e destituídos e separados foram da glória de Deus. Que o coração humano é corrupto, é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, né? Então a Bíblia fala que o problema da humanidade é o pecado, não um problema de estrutura social, não um problema de sistemas de domínio e de poder. O wokismo, ele troca o pecado descrito na Bíblia por um diagnóstico estrutural de grupo. E se ele troca o diagnóstico, ele vai trocar também a cura para esse diagnóstico. Então, ao invés das pessoas se arrependerem e buscarem um salvador, elas na verdade precisam virar antirracista, ser revolucionário, buscar uma revolução nas estruturas de poder. Ela precisa se tornar ativista, precisa lutar para uma redistribuição de renda, de poder. E daí vem a questão das cotas e muitas outras. A questão é que o wokismo, ele usa uma linguagem quase que cristã. Ele fala realmente em confissão, em arrependimento, em redenção, mas não menciona cruz, não menciona sangue, nem ressurreição. E daí a questão é que, embora tenha uma linguagem parecida, use termos cristãos, não é o cristianismo, porque o significado desses termos não é o mesmo significado que nós podemos encontrar na Bíblia. E é aí que se torna muito perigoso, porque pode enganar até mesmo um cristão que realmente se preocupa com questões de justiça social, de questões de racismo e assim por diante. Que a gente vai conseguir reconhecer esse pensamento woke no nosso dia. O primeiro sinal é quando toda diferença de resultado entre grupos é automaticamente lida como prova de opressão, e isso sem investigar outras causas possíveis. Então, a desigualdade, ela sempre vai ser tratada como sinônimo de injustiça. O segundo sinal é quando os grupos são divididos entre opressores e oprimidos. Então, o homem, se ele está na liderança ou se ele é o provedor do lar, ele vai ser considerado um homem cuja sua masculinidade é tóxica. Ele oprime a sua esposa se ele sai para trabalhar e ela quer ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. E a mulher que se põe nessa situação, na verdade, ela não percebe
que ela está sendo oprimida. Ela está, na verdade, precisando ser desperta também, precisando ser libertada daquela situação dela. O quarto sinal é a ideia de que a razão, a lógica, o mérito e até a busca objetiva pela verdade são eles mesmos ferramentas de opressão de um grupo sobre o outro. Isso vai minar qualquer possibilidade de uma conversa, de um debate real, porque discordar já se torna em si um tipo de violência. Então, quando nós estamos conversando com alguém e eu tenho um ponto de vista e o outro tem outro ponto de vista e eu tento descobrir a verdade para que a gente possa encontrar a verdade daquilo que a gente está debatendo, eu estou discordando do outro, ou eu estou dizendo que eu conheço a verdade, eu estou oprimindo o outro, porque eu estou discordando dele e porque eu estou me mostrando superior a ele, por querer dizer que eu sei a verdade ou que eu estou buscando a verdade. Então, na verdade, não existe verdade e eu não posso questionar o que o outro fala. Se ele falou aquilo é verdade, eu não vou discordar, eu vou deixar ele acreditar naquilo que ele está acreditando. Então, a questão aqui não é sobre buscar a justiça. A questão é sobre como essa justiça está sendo definida e sobre quem é que tem a autoridade de definir. E daí o que acontece? Todas essas ideias, elas vieram para a igreja. O wokismo entra na igreja quando ela troca a centralidade do evangelho. E agora o problema da humanidade não é mais o pecado e a necessidade de se arrepender e crer em Cristo para ser salvo, mas é utilizar a linguagem ou e lutar pela justiça social, lutar para desestruturação das estruturas de poder por aí em diante. Aqui o foco ele vai se tornar muito a questão da mudança social. Então a igreja vai meio que virar uma onda, né? Onde a justiça social, as mudanças sociais vão ser a parte mais importante daquela igreja. Vai ser o centro da luta daqueles cristãos. E aqui a gente vê algo muito ligado ao cristianismo liberal, que nasceu há mais de 100 anos, e também algo bastante parecido com o cristianismo progressista, que eu já falei aqui sobre ele no vídeo anterior, e eu vou deixar aqui na descrição também para vocês assistirem depois. E daí o que a gente vê? Como que isso se manifesta na igreja? Quando a manifestação de fé e o que as pessoas de determinados grupos falam vale mais do que aquilo que está descrito nas escrituras. Então, quando negros, bissexuais, transexuais falam algo, homossexuais falam algo, a palavra deles vai valer mais do que aquilo que está nas escrituras. Nós vemos também, aconteceu isso lá nos Estados Unidos, uma igreja batista, se eu não me engano, um pastor branco subiu no YouTube e pediu perdão, simplesmente por ser branco. Então nós vemos aqui que as pessoas, né, que fazem parte de grupos majoritários, precisam se arrepender, pedir perdão em público pela sua condição, por ter nascido quem ele é. Você nasceu assim, você já é culpado e você tem uma dívida eterna. E a questão é que esses atos acabam por ter um valor de redenção ali, né? Pelo grupo. Ele está se arrependendo, né, por tá reconhecendo que ele faz parte de um grupo opressor, então ele está mais do nosso lado. E a gente vê muito isso na linguagem hoje, como, por exemplo, homens famosos falando que eles estão aprendendo a ser homens, que eles estão se tornando mais sensíveis. Até mesmo letras de músicas são mudadas hoje em dia. O Kleber Lucas uma vez também questionou uma música que falava alvo mais que a neve e trouxe uma conotação racista para essa música, mas na verdade a música está falando de lavagem dos pecados, né? Se o seu pecado é como a escarlata, o sangue de Cristo vai fazer você se tornar alvo como a neve, branco como a neve, né? E ele interpretou essa música como racista e disse que essa música precisava ser reescrita por uma visão menos racista, digamos assim. A questão é que a igreja, ela não pode ser indiferente aos pecados raciais, realmente. Nós não podemos condenar o pecado e
odiar o pecador, ao ponto de não se importar com as injustiças, com a violência, ou até mesmo reforçar isso ou incentivar, né, a violência, o desprezo. Não, nós não podemos fazer isso. Cristo nos chama a amar uns aos outros, né, a amar o próximo como a nós mesmos. E nós precisamos realmente lutar contra o racismo, né, lutar contra a violência, contra determinados grupos da sociedade, contra todos os grupos da sociedade. Mas a igreja não foi chamada para buscar uma mudança social, para ser parte de uma revolução de estruturas de poder, porque se ela for cair nessa mentira, ela vai ter que perder as suas características de ser uma igreja cristã bíblica, porque as ideias, né, que vêm de Marx e vão sendo desenvolvidas com o passar de muitos e muitos anos, nos mostra que são ideias contra o cristianismo, são ideias que desprezam a palavra de Deus, que desconstroem a palavra de Deus e que querem reconstruí-la com uma linguagem parecida, mas com significados completamente diferentes. E isso é muito perigoso. A igreja não foi chamada só para viver com projetos sociais. Eles são importantes? São. E nós sabemos que muitos projetos sociais são sustentados pelas igrejas. E eu não estou dizendo que as igrejas não devem fazer isso, mas que esse não é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja é pregar o verdadeiro evangelho para que os pecadores se arrependam e encontrem a salvação em Jesus Cristo. Nós podemos encontrar, por exemplo, alguns exemplos que acontecem por aí, a gente vê nas redes sociais, por exemplo, como uma mulher, ela estava no tratamento contra o câncer e ela colocou um turbante e muitos questionaram e falaram que ela não poderia usar aquele turbante porque ela estava fazendo apropriação cultural. Outro caso que aconteceu, uma mulher negra que tinha um salão não quis atender uma mulher branca que queria fazer tranças, porque ela era branca e se ela fizesse tranças, ela estaria fazendo a apropriação cultural. Já aconteceu isso também com pessoas brancas pintarem os seus rostos como os indígenas fazem, serem acusados de apropriação cultural e assim por diante. Também as microagressões, que é quando você faz um elogio, por exemplo, eu sou branca e eu chego a uma negra e falo, nossa, o seu cabelo é muito lindo, e o cabelo da negra ser crespo, encaracolado e assim por diante. Ela não vai enxergar isso como um elogio sincero, ela vai levar isso como uma microagressão. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo mais claro também que nós podemos utilizar. A questão do colonialismo, né? Por exemplo, Inglaterra, grandes nações que colonizaram outras nações, têm uma dívida eterna com essas nações. Muitos brasileiros até brincam, né? A dívida eterna que Portugal tem com o Brasil. Levou todo o pau-brasil daqui, devolvam o nosso ouro. Então, o colonialismo traz essa ideia de que essas grandes nações que colonizaram outras nações, geralmente nações majoritariamente brancas, colonizaram nações negras, têm uma dívida eterna com essas nações colonizadas e precisam pagar eternamente essa dívida. E daí isso vai envolver políticas públicas, questões de imigração e assim por diante. Se a pessoa é negra, ela vai ser sempre vítima, independente se ela rouba, se ela faz isso, faz aquilo, ela vai ser eternamente vítima da sociedade. E daí vem a questão das cotas, como nós vemos as cotas para os negros, as cotas para os trans e assim por diante. Por quê? Precisa dessas cotas como uma forma de reparar as desigualdades e injustiças sociais. E daí como que a gente pode vencer essa mentalidade através da palavra de Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo fala que nós devemos levar cativo todo pensamento à palavra de Deus, à obediência, né? Então nós temos que conhecer as escrituras,
o máximo que nós conseguirmos, para que através disso a gente consiga identificar as mentiras que nós vemos a cultura tentar nos convencer delas o tempo. Então a gente primeiro precisa voltar ao diagnóstico bíblico do problema da humanidade, que não é uma guerra eterna entre oprimidos e opressores, mas sim o pecado. O problema do mundo está no coração, E há somente uma solução, que é Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz, ressuscitou e um dia voltará para buscar o seu. Então, a solução não é apenas lutar por uma justiça social e lutar pelas estruturas de poder para que elas sejam destruídas, até porque o termo justiça foi modificado e não é o mesmo tipo de justiça que a Bíblia nos apresenta. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso e ter a ideia de que o pecado, que é pessoal e não está baseado apenas no grupo identitário que a pessoa faz parte. Então não é porque eu sou branca que eu sou pecadora e aquela pessoa é negra, ela vai ser sempre vítima. Todos nós somos pecadores. Não há grego, não há judeu, não há gentil, não há diferença. Nós todos somos iguais diante de Jesus Cristo. Todos pecadores, carentes da glória, da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Segundo, nós não podemos nos basear em categorias de classe, categorias raciais, categorias de gênero e assim por diante. A nossa identidade precisa estar firmada em Cristo. O problema do wokeismo é que fez todo mundo ficar muito dodói, é o tal do mimimi. Tudo é mimimi. Eles diminuíram, a gente não ouve mais falar isso tanto na internet. Mas o wokeismo está aí e de vez em quando eu vejo vídeo de pessoas falando como elas se sentiram vítimas de racismo por situações normais do cotidiano. E daí, se alguém me ouvir falar isso e for, já dominada pelo pensamento woke, ela vai falar assim, normais do cotidiano porque você é branco, porque se você fosse negra, você não ia pensar dessa forma. E é aí que está o problema. É que as pessoas, elas passaram a se enxergar eternamente como vítimas e elas precisam se libertar. A nossa identidade em Cristo, ela não vai mudar o fato de que nós somos diferentes. Nós temos cores de pele, cultura, expressões diferentes, mas essas diferenças não devem nos dividir, mas elas devem mostrar que Deus, que criou cada tipo diferente, cada raça, cada etnia diferente para a sua própria glória e que todos nós somos irmãos e viveremos um dia todos juntos no céu, glorificando a Deus com as características que ele nos... Terceiro, nós precisamos realmente buscar a justiça, uma justiça bíblica, mas nós não devemos tornar todo o evangelho nisso, porque, como eu disse, o maior problema do ser humano está no pecado e não nas estruturas em si. Nós precisamos tomar cuidado com o tipo de mudança que essas ideologias nos apresentam, com o tipo de justiça que eles estão tentando lidar, porque muitas vezes parece bíblico, mas não é. Resumindo, o wokeismo não é necessariamente apenas querer um mundo mais justo, porque a Bíblia já deseja isso, desde que ela é Bíblia. O problema do wokeismo é que ele tem uma raiz marxista, onde divide todos em oprimidos e opressores. É uma luta eterna onde não há perdão. Você precisa sempre se arrepender e você sempre vai precisar ficar lutando e não vai resolver, porque como nós já sabemos, o problema da humanidade é o pecado e não as estruturas em si. Que nós possamos nos agarrar à cruz de Cristo, compreender e conhecer cada vez mais as Escrituras, para nós não sermos levados por esses tipos de pensamento que nos divide, nos faz viver eternamente como vítimas, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e estar atentos às mentiras que a cultura nos... Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com alguém que precisa saber sobre isso também. E eu espero você segunda-feira que vem, às 10h30 da manhã. Deus te abençoe. Tchau.